Bom, vamos então descobrir a configuração eletrônica para o níquel. Ali, 28 elétrons. Nós só temos que descobrir em quais camadas e orbitais eles vão. 28 elétrons. Então, o jeito como eu aprendi a fazer isso nós definimos isso como bloco S. E nós podemos só lembrar que o hélio, na verdade, pertence a este aqui quando falamos de orbitais no bloco S. Este é o bloco D, este é o bloco P. Então, nós podemos começar com os elétrons de menor energia. Nós podemos tanto trabalhar para frente ou trabalhar para trás. Se trabalharmos para frente, primeiro nós preencheremos os primeiros 2 elétrons indo para 1s2. Então, lembre-se que nós estamos fazendo o níquel. Nós preenchemos o 1s2 primeiro com 2 elétrons. Então, nós vamos para o 2s2. E lembre-se que esse pequeno 2 sobrescrito só significa que estamos colocando 2 elétrons nesta subcamada ou neste orbital. Na verdade, deixa eu fazer cada camada com uma cor diferente. Então, 2s2. Então, preenchemos o 2p6. Nós preenchemos todos esses ali. Então, 2p6. Vamos ver, até agora nós preenchemos 10 elétrons. Nós configuramos 10, você pode ver dessa forma. Agora, nós estamos na terceira camada. Então, agora nós vamos para o 3s2. Lembre-se, estamos lidando com o níquel. Então, vamos para o 3s2. Preenchemos na terceira camada o orbital P, então 3p6. Estamos no terceiro período, então é 3p6 ali. Tem 6 deles. Então, nós vamos para a quarta camada. Vou fazer em amarelo. Então, nós fazemos o 4s2. E agora estamos no bloco D. Então, estamos preenchendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neste bloco D. E lembre-se, não vai ser 4D8. Vamos começar a preencher de volta a terceira camada. Vai ser 3D8. Podemos escrever 3D8 aqui. Então, é esta ordem que vamos preencher, a partir dos elétrons de menor estado de energia para os de maior estado de energia. Mas perceba que os elétrons de maior energia, que são esses que nós preenchemos no final, esses 8, esses foram para a terceira camada. Então, quando você está preenchendo o bloco D, você pega o período em que você está menos 1. Nós estamos no quarto período da tabela periódica, mas nós subtraímos 1, certo? Isto é, 4 menos 1. Então, esta é a configuração eletrônica para o níquel. Bom, e é claro que se nós lembrarmos, se nos importamos com os elétrons de valência, quais elétrons estão na camada mais externa, então você irá olhar nesses aqui. Esses são os elétrons que irão reagir, embora esses estejam no estado de energia mais elevado. E esses reagem porque são os que estão mais longe. Bom, pelo menos é o modo como eu vejo, eles têm uma maior probabilidade de estar mais longe do núcleo que esses outros. Agora, outra maneira de representar a distribuição eletrônica do níquel, isto é, escondido em algumas aulas de química, embora eu goste dessa maneira porque você olha na tabela periódica e ganha uma familiaridade com ela. O que é importante, porque você irá começar a ter uma intuição com os diferentes elementos que reagem uns com os outros. Só para dizer, ok, níquel tem 28 elétrons. Se ele tem 28 elétrons, porque esse é o mesmo número de prótons, que é o mesmo que o número atômico. Relembre, 28 diz apenas quantos prótons há. Este é o número de prótons. Estamos dizendo que é neutro, então ele tem o mesmo número de elétrons. Isso não é sempre assim, claro. Porém, quando você faz essas distribuições eletrônicas, esse tende a ser o caso. Então, se falarmos que o níquel 28 tem um número atômico 28, então sua configuração eletrônica pode ser feita assim também. Nós podemos escrever as camadas eletrônicas. Então, 1, 2, 3, 4. E no topo escrevemos S, P, D. Bem, nós não chegamos a F, mas você pode escrever F, G e H e continuar. O que irá acontecer é que você irá preencher este aqui primeiro, então você irá preencher este aqui, e depois este aqui, e depois esse, e então este aqui. Deixe-me desenhá-lo. Então, o que você faz essas são as camadas existentes, período. Essas são as camadas que existem em verde. O que eu estou desenhando agora não é a ordem que você preenche elas. Isso quer dizer que elas existem. Então, tem uma subcamada 3D. Não há uma subcamada 3F. Tem uma subcamada 4F. Deixe-me desenhar uma linha aqui para deixar isso um pouco mais claro.
E para preencher, você precisa fazer essas diagonais. Primeiramente, preenchemos essa camada desse modo. Então, preenchemos essa aqui assim. Bom, então, você faz essa camada diagonal para baixo desse modo. E você faz aqui essa camada diagonal para baixo desse modo. E você só tem que saber que 2 elétrons preenchem a subcamada S, 6p e, nesse caso, 10 em D. E nós podemos nos preocupar com F no futuro. Porém, se você olhar no bloco F da tabela periódica, podemos ver quantos elementos estão em F. Então, você preenche assim. Então, primeiro você diz, ok, para níquel, 28 elétrons. Primeiramente, eu preencho essa aqui. Então, é 1s2. Então, eu vou, não há 1p. Então, eu vou para 2s2. Deixe-me fazer isso aqui com uma cor diferente. Então, eu vou bem aqui, 2s2, isso é logo ali. Então, eu vou para essa diagonal e volto para baixo. Então, temos 2p6. E você tem que ficar atento a quantos elétrons você está lidando nesse caso. Ainda restam 10 agora. Então, nós usamos aquele. As setas dizem para nós descermos ali. Então, agora nós fazemos a terceira camada energética, 3s2. Então, para onde vamos agora? 3s2. E seguimos a seta. Começamos aqui. Não há nada aqui, há algo aqui. Então, vamos para 3p6. E no próximo passo é preencher 4s2. Então, vamos para 4s2. E agora, voltamos ao topo. Nós viemos aqui e preenchemos 3D. Quantos elétrons restam para distribuir? Então, essa será 3D. E quantos já usamos? 2 mais 2 igual a 4. 4 mais 6 igual a 10. 10 mais 2 igual a 12. 18, 20, nós usamos 20. E ainda temos 8 elétrons para distribuir. E a 3D subcamada pode suportar 8 que necessitamos. Temos 3D8. Então, você verá que obtivemos o mesmo resultado que tivemos ao usar o primeiro método. Particularmente, eu gosto do primeiro método porque você está olhando na tabela periódica o tempo todo. Então, você acaba formando uma espécie de intuição sobre onde os elementos estão. Então, você não tem que ficar relembrando, ok, quantos eu já usei quando estava preenchendo as camadas, certo? Aqui você tem que dizer, usei 2 e usei mais 2. E você tem que desenhar esse diagrama um tanto elaborado. Aqui você pode apenas usar a tabela periódica. E a coisa mais importante é que você pode voltar atrás. Aqui não há como dizer só de olhar se será, ok, nossos elétrons mais energéticos serão 3d8 e a nossa camada mais elevada, camada de valência, será o 4s2. Não tem como você conseguir ver isso sem passar por todo esse processo. Mas quando você usa esse método, pode imediatamente falar, ok, estou preocupado com o elemento zircônio. Bem aqui, se eu estou preocupado com o elemento zircônio. Eu posso ir por todo esse exercício de preencher toda a distribuição elétrica. Porém, usualmente a camada mais externa, ou os elétrons de maior energia, são os que mais importam. Então, imediatamente aqui você fala, ok, estou preenchendo a 2D aqui, mas relembre, D você vai um período abaixo. Então, essa é a 4D2, certo? Porque o período é 5. Então, você fala 4D2. Então, depois disso, você preencheu as 5 subcamadas S2. E você pode continuar indo para trás. Você preencheu o 4P6. Depois de preencher a 4P6, você tem 10 na subcamada D aqui. Mas o que é isso? Está no quarto período, porém você subtrai 1 daqui. Então, esse é o 3D10. Então, 3D10. Então, você tem o 4S2. Bom, isso aqui está começando a ficar bagunçado. Deixe-me escrever isso. Você tem o 4D2, isso são aqueles dois. Você tem 5S2 e temos o 4P6. Ou seja, isso aqui. Então, temos 3D10, relembre, 4 menos 1, 3. Então, temos 3D10. Você tinha 4S2. E você apenas continua voltando assim. Bom, mas o bom de ficar indo para trás é que você imediatamente sabe, certo, quais elétrons estão na minha camada mais energética? Bom, eu tenho esses 5 na minha camada mais energética e esses 2 que eu preenchi ali. Eles são atualmente os elétrons na camada mais energética. Eles não são os elétrons mais energéticos. Esses são. Mas esses são os que têm a mais alta probabilidade de estar longe do núcleo. Então, esses são os que vão reagir. E esses são os que importam para a maioria dos propósitos químicos. E esse pequeno ponto de toque aqui, esse não está tão escondido, mas nós gostamos de pensar que elétrons preenchendo essas colunas
e eles permanecem nessas colunas. Bom, mas assim que preencher o átomo com elétrons, eles não vão ficar assim nessa bela e comportada estrutura. Eles estarão pulando entre as órbitas e se misturando, e fazendo todos os tipos de coisa não previsíveis e doidas. Mas esse método é pelo menos o que permite que nós tenhamos algum senso do que está acontecendo no elétron. Bom, o ponto-chave aqui é ensinar como funciona a distribuição eletrônica. Isso vai ser útil mais tarde quando você quiser saber como as coisas vão interagir. É útil saber o que os elétrons significam na camada mais externa e o que são os elétrons de valência.